Fala galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o professor Renê e hoje, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre o núcleo celular. Lembrando que a aula que nós vamos ver hoje, ela é continuidade das aulas anteriores. Então, se você não assistiu, Introdução à Citologia e todos os outros conteúdos que a gente viu na sequência, volta e assiste todos eles para que você possa compreender melhor a aula de hoje, certo? Desde já eu já peço para você se inscrever no canal, clica no gostei, compartilha com seu amigo que está precisando estudar esse conteúdo e está com dificuldade de entender, certo? Lembrando que esse conteúdo é para você também que está focado no Enem e nos vestibulares da vida. Então vamos deixar de conversa e vamos para nosso vídeo aula. Então galera, vamos aqui para nosso vídeo aula falando sobre o núcleo celular. Então vamos lá. Professor, mas o que seria o núcleo? O núcleo é uma estrutura esférica e ovoide presente em quase todas as células. Eu quero chamar aqui a atenção para um ponto importante. Lembra que a gente estudou no conteúdo de Introdução à Citologia que existem dois tipos de célula, a célula eucarionte e a célula procarionte, sendo que a principal diferença existente entre esses dois tipos de células está relacionado à presença ou não de um núcleo delimitado por membrana, caso que vai acontecer na célula eucarionte. Como assim, professor? Na célula eucarionte, pessoal, vai haver a presença de uma membrana nuclear chamada de carioteca. Ela vai delimitar o núcleo nessa célula, ou seja, é um núcleo delimitado onde dentro dessa membrana vai estar o material genético, caso que a gente encontre nas células eucariontes. Já na célula procarionte não há a presença dessa carioteca, ou seja, o material está disperso no citoplasma, ou seja, não há a presença de um núcleo definido. Tudo bem? Então vamos lá. As células podem ter dois núcleos, que a gente vai chamar de células binucleadas, que é o exemplo de um protozoário, que é o paramécio, onde ele vai ter dois núcleos, o macronúcleo e o micronúcleo, sendo que cada núcleo vai ter uma função específica dentro desse organismo. Nós temos também as células plurinucleadas, que são células que vão ter mais de dois núcleos, que é o exemplo das células musculares. E nós vamos ter as células anucleadas, que um exemplo são as hemácias. Um detalhe importante, antes do seu processo de maturação se encerrar, há a presença de núcleo. Porém, quando essa hemácia, que são células sanguíneas responsáveis por transportar o oxigênio dentro do nosso corpo, no final do seu processo de maturação, esse núcleo desaparece, certo? Então, vamos lá. Quais são as funções do núcleo, professor? Vamos lá. A primeira delas, ele guarda o DNA. Como assim, professor? O núcleo, pessoal, ele é como se fosse a casa do material genético. Aonde eu encontro o material genético, o DNA de uma célula? Dentro do núcleo. Muito bem. Então, lembre-se, o núcleo ele é a casa do material genético, do nosso DNA. Ele também, pessoal, vai ser o centro de comando da célula, ou seja, ele é aquele cara que diz, olha, eu que mando aqui dentro da célula. Então, as coisas só acontecem se eu deixar, beleza? Então, pessoal, o núcleo ele vai ser esse cara que vai mandar dentro da célula em quase todas as funções da célula. Ele diz assim, produza uma proteína. Aí a célula vai lá e produz uma proteína. Eu quero que esse composto saia da célula. O composto vai lá e sai da célula. Eu estou precisando que vocês façam isso dentro da célula. O núcleo vai lá e manda a ordem. Então, lembre-se, o núcleo ele é o centro de comando da célula. O próximo. O núcleo, pessoal, ele vai ter a receita para a produção de proteínas. O núcleo diz qual proteína está sendo necessária dentro da célula, ou seja, ele vai passar a receita, que a gente vai estudar. Essa receita é o RNA mensageiro, que posteriormente haverá a produção de uma proteína ou de várias proteínas. Próxima, fabricação dos ácidos nucleicos, que é o RNA, o próprio DNA, no seu processo de duplicação que vai formar o nosso material genético, o ácido desoxirribonucleico, que é o caso do DNA, e nós teremos também que estará associado à produção das proteínas, o RNA, certo? E por fim, ele vai controlar o metabolismo celular. Como eu já falei anteriormente, como ele é o centro de controle, ele também vai controlar todos os processos químicos que vão acontecer dentro da célula. Tudo bem? Então vamos dar sequência. Quais são as partes do núcleo? Você sabe quais são as partes do núcleo?
Se você não sabe, presta atenção que hoje você vai aprender e não vai mais esquecer, certo? Então vamos lá. Nós temos no núcleo, pessoal, o que a gente vai chamar de carioteca, nucleoplasma, cromatina e o núcleo. Vamos ver cada um deles por vez, certo? Primeiro, a carioteca. O que é a carioteca, professor? É a membrana que reveste o núcleo, formada por uma bicamada lipídica, e ela apresenta poros. Observe a imagem, eu coloquei a imagem de um núcleo e eu foquei ali na carioteca. Então, o que seria a carioteca, professor? De uma forma bem simples, sem enroleixo, eu vou te dizer o que é a carioteca. Ela é a membrana que forma o núcleo, a membrana que vai revertir o material genético. E é ela a principal diferença existente entre a célula eucarionte, pois a célula eucarionte tem carioteca, da célula procarionte que não tem carioteca. Então, a carioteca, pessoal, é como se ela fosse a fronteira entre o citoplasma e o núcleo. Tudo bem? Ela separa essas duas estruturas, o citoplasma e o núcleo. Ela fica no meio. Tudo bem? Um detalhe muito importante. Existem substâncias que saem do núcleo para o citoplasma e substâncias compostos, certo, que saem do citoplasma para o núcleo. Um detalhe importante. A carioteca ela é formada por uma bicamada lipídica. Uma característica das membranas biológicas é que elas possuem uma permeabilidade seletiva, ou seja, nem tudo entra e nem tudo sai. Tudo bem? Precisa haver uma sinalização para que determinado composto entre ou que ele saia. E também vai depender, certo, da questão da permeabilidade desse composto que vai passar pela membrana. Outro detalhe importante em relação à presença dos poros. Existem compostos, boa parte deles, que para que eles entrem dentro do núcleo, que eles saiam do núcleo, perdão, eles vão passar por esses poros que vocês podem acompanhar na imagem. O que serve e o que são esses poros, professor? Para que serve e o que são esses poros? Os poros, pessoal, são como os vigias. Eles vão controlar o que vai entrar e o que vai sair. Para que um composto entre dentro do núcleo, é necessário que ele apresente uma sequência específica e diga assim, você pode entrar, você pode sair. Por exemplo, um determinado composto que é produzido dentro do núcleo que deve ir lá para o citoplasma, ele precisa de uma permissão, ele precisa passar pelo poro para que ele possa sair e ir para o citoplasma. O inverso também é verdadeiro. Um composto que está lá no citoplasma, que quer entrar dentro do núcleo, ele precisa também de uma alteração, certo? De uma permissão, na verdade. E o que seria essa permissão, professor? É como se fosse um visto. Olha, você pode entrar aqui. Você não pode entrar, você não tem permissão, certo? Como se fosse uma fronteira de um país. Para você entrar em outros países, você não tem que ter o visto. Também a gente pode dizer que é o passaporte. Tudo bem? Um detalhe muito importante esses poros eles vão ser muito seletivos, como eu já citei para vocês. Então, a primeira estrutura do núcleo é a carioteca. Vamos para o próximo. Nós vamos ter o nucleoplasma. Isso é bem simples. É o líquido que contém os nucleotídeos, açúcares, proteínas e enzimas e também o ATP. É o núcleo onde está dispersas todas as substâncias dentro do... que está presente dentro do núcleo, onde vão estar dispersas açúcares, proteínas, enzimas e também o ATP que vai ser utilizado nos processos de produção de algum composto dentro desse núcleo, nucleoplasma. Nós vamos ter a cromatina. O que seria a cromatina, professor? São filamentos finos e compridos formados pela associação de DNA e proteínas chamadas de histonas. Então, preste atenção. O que é a cromatina? É uma associação entre os filamentos de DNA e proteínas chamadas de histonas. Acompanhe na imagem para você entender melhor. O DNA associado a histonas vai formar a cromatina. Professor, mas eu estou vendo aqui um negocinho chamado de nucleossomos. O que são esses nucleossomos? É a associação do DNA com as histonas, porém, a associação de 8 histonas com esses filamentos vão formar os nucleossomos. Professor, para que servem esses nucleossomos, pelo amor de Deus? Eles são vamos dizer assim, vamos fazer uma associação com coisas do nosso dia a dia. Vão se assemelhar a um colar de pérolas. Para que vão servir essas bolinhas, essas pérolas lá no DNA? Evitar que o DNA se enrole de uma forma desorganizada. Por exemplo, quando você coloca um fone de ouvido dentro do bolso, quando você tira ele está todo embolado e você tem um trabalho medonho para desenrolar. Essas estruturas, os nucleossomos, eles são importantes para evitar que esse material genético
fica igual um fone de ouvido dentro do bolso, todo embaraçado, todo dado nó. Isso seria prejudicial para a célula. Lembrando que esses nucleossomos são formados pela associação de 8 estonas associados ao DNA, certo? Professor, eu ouvi falar que existem 2 tipos de cromatina, a eucromatina e a heterocromatina. Qual é a diferença? Vamos acompanhar comigo. De uma forma bem simples, pessoal, mesmo. A eucromatina é o filamento dessa associação entre as estonas e o DNA que está ativo, ou seja, os genes estão fazendo transcrição. Está acontecendo a leitura de um segmento do DNA para uma produção de proteína, certo? Então, lembre-se, eucromatina é a parte da cromatina que está ativa. Ela está sinalizando a produção de algo. A heterocromatina vai ser exatamente o contrário. Os genes eles vão estar inativos, eles vão estar cobertos, eles vão estar inacessíveis, ao contrário da eucromatina, que esses genes eles vão estar acessíveis, eles vão estar sendo lidos, certo? Lembre-se, a heterocromatina, esse material genético, essa cromatina, ela vai estar bem compactada. Os nucleossomos, observe, eles vão estar bem juntinhos. Consequentemente, o DNA ele vai estar coberto, ele vai estar inacessível. Consequentemente, os genes, para serem lidos, eles vão estar inativos. Isso na heterocromatina. Já na eucromatina, os genes eles vão estar ativos, o DNA ele vai estar exposto para ser lido, para que aconteça a transcrição e, posteriormente, a produção de um composto. Certo? Professor, eu ouvi falar nesse conteúdo é impossível falar de núcleo e não falar de cromossomo. Mas, professor, eu não sei o que é um cromossomo. Pelo amor de Deus, me diz o que é. Vou dizer aqui para você o que é um cromossomo. Nada mais é que a cromatina bem enroladinha. Como assim, professor? Eu falei para você que o nosso material genético ele é formado pela associação do DNA com as estonas. E o que seria o cromossomo? Nada mais é do que essa cromatina bem enroladinha durante principalmente o processo de divisão celular. Quando a célula ela vai se dividir, conteúdo de próximas videoaulas, é importante que esse material genético ele se compacte, que ele fique menor para que posteriormente ele possa ser também dividido de uma forma igual. É importantíssimo que a célula forme um conteúdo, um material genético de uma forma bem compacta, para que ele também possa ser dividido igualmente para as próximas células que vão se formar no processo de divisão celular. Então, o que acontece? O material genético que estava todo descondensado dentro do núcleo, ele começa a se condensar, ele começa a ficar bem juntinho, começa a se enrolar, como você pode acompanhar, e formar o cromossomo. Observe, o nucleossomo, a associação do DNA com as estonas. Esses nucleossomos eles vão começar a se enrolar, ficar bem enroladinho, até formar o cromossomo. Então, lembre-se, o que é o cromossomo? Nada mais, nada menos do que a cromatina bem enroladinha, bem compactada, bem condensada, certo? E por fim, galera, nós temos o núcleo, que são estruturas esféricas não membranosas, esponjosas, responsáveis pela fabricação dos ribossomos. Então, o núcleo, certo? Observe na imagem, ele vai estar presente dentro do núcleo e a sua função vai ser de participar da produção dos ribossomos, o RNA, estou falando doido hoje, o RNA ribossomo. Tudo bem? Então, essa imagem, só para revisar o que a gente viu hoje, a gente viu que o núcleo ele é a estrutura ovoide esférica que contém o material genético, onde está guardado o material genético que vai controlar todo o metabolismo celular. Esse núcleo ele vai possuir as partes, ele vai ter a carioteca, que vai ser a membrana que vai separar o citoplasma do núcleo. Essa carioteca vai apresentar poros, que é por onde as substâncias entram ou saem do núcleo. Essa carioteca também vai haver a presença do nucleolo, responsável pela produção dos ribossomos, participam diretamente. E também esse núcleo vai apresentar a presença do nucleoplasma, que é o líquido que fica dentro do núcleo. E por fim, também dentro desse núcleo vai haver a presença da cromatina. Cromatina é a associação entre o DNA e as estonas. Certo? Então, galera, essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero demais que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve no canal, compartilha com seu amigo, clica no gostei, não se esquece não, senão eu vou te dar um cachorro. Tô brincando. E a gente vai se ver na próxima videoaula, beleza? Valeu!